estamos aqui para mais um vídeo do 8º ano, né, de português. E como vocês puderam ver, o tema dessa semana é vozes verbais, né? Mas antes de ver sobre os tipos de vozes verbais, a gente precisa saber o que são as vozes verbais, para que elas servem, né? Para que essa divisão serve. O próprio nome já explica muito, né? A voz, né, quando diz vozes verbais, o próprio nome voz já diz, né, o que isso significa. Porque a voz é o modo como a gente se expressa, né? Então, quando ele diz vozes verbais, é o modo como o verbo se expressa na oração. E ele tem 5 tipos, certo? O primeiro tipo, né, é a voz ativa. E a voz ativa, ela é a mais conhecida de todas, né? Porque é quando o sujeito, ele pratica a ação. Então, quando eu digo assim, meu pai reformou a casa, né? Então, o sujeito é meu pai, ele praticou a ação de reformar a casa. Quando eu digo, a multidão aplaudia os jogadores, né? Então, a multidão é o sujeito, ela praticava a ação de aplaudir os jogadores. Quando eu digo, Raquel de Queiroz escreveu o livro O 15, né? Então, Raquel de Queiroz, ela praticou a ação de escrever o livro O 15, certo? Então, essa é a voz ativa. A voz passiva, né, é quando o sujeito, ele sofre a ação, né? Se na ativa ele pratica a ação, na passiva ele sofre a ação. Então, a voz passiva, ela é dividida em 2 tipos, né? O primeiro tipo é a voz passiva analítica, que é justamente o contrário da voz ativa. Quando, né, eu disse, meu pai reformou a casa, como seria a voz passiva analítica? É só eu trocar. A casa foi reformada pelo meu pai. Eu disse, a multidão aplaudia os jogadores. É só inverter. Os jogadores foram aplaudidos pela multidão, né? E por último eu disse, Raquel de Queiroz escreveu o livro O 15. Então é só trocar. O livro O 15 foi escrito por Raquel de Queiroz, certo? Então é justamente essa inversão da voz ativa. Essa é a voz passiva analítica. A voz passiva sintética, esse próprio nome já dá uma dica de como é esse tipo, né? A voz passiva sintética é quando tem o verbo e aquele tracinho se, né? Vendem-se casas, vende-se din-din, né? Que vende lá perto da escola, vocês saem da aula correndo para comprar din-din. Só que tem um errinho que muitas pessoas praticam, né? Principalmente as manicures, né? Quando elas vão fazer aquelas plaquinhas e elas colocam faz-se unhas, né? Mas o verbo, ele tem que concordar, né, com o que vem depois. Então, tem que ser fazem-se unhas, certo? Corta-se cabelo. Então, todos esses exemplos são exemplos de voz passiva sintética. Então, quando tem o tracinho se, e não é uma ação mútua, que vocês vão já entender, é a voz passiva sintética. Agora, passando para o quarto tipo, né, que é a voz reflexiva. O que seria a voz reflexiva? Quando eu falo de reflexo, eu lembro logo de espelho, né? Então, é justamente isso que quer dizer. É quando a pessoa pratica uma ação com ela mesma. Quando eu digo, por exemplo, o jardineiro machucou-se com a enxada. Foi outra pessoa que machucou ele? Não, ele se machucou com a enxada. A menina maquiou-se para a festa, né? Foi outra pessoa que maquiou ela? Não, ela se maquiou para a festa. Quando eu digo, ela poupou-se de sofrer por ele, né? A pessoa mesmo se poupou de sofrer pelo boy, né? Pelo crush. Então, quando a pessoa pratica uma ação com ela mesma, né? É a voz reflexiva, porque tem a ver com reflexo. A pessoa com ela mesma. Por último, quinto tipo, é a voz recíproca. O que a voz recíproca quer dizer? Quando uma coisa é recíproca, por exemplo, uma pessoa chega pra você e diz, olha, eu gosto muito de você. Aí você responde, é recíproco. O que isso quer dizer? Que você também gosta muito da pessoa. Então, quando é uma ação, né, mútua, uma coisa um com o outro, é a voz recíproca. Por exemplo, quando eu digo, os jogadores abraçaram-se no final do jogo, né? Eles se abraçaram, um abraçou ao outro, certo?
Quando eu digo assim, os dois se falaram muito rápido no trânsito, né? Um falou com o outro rapidamente no trânsito, né? Quando estava no sinal, um viu o outro dentro do carro, cada um no seu carro. Então, quando é mútuo, né? Os dois se falaram, é a voz recíproca. Último exemplo, né? Um exemplo bem real para vocês, né? Quando acontece gincana, né? Aí tem o time azul e o time vermelho, né? Aí os times ficam se encarando, né? Então, os times se encaravam durante a gincana. Era só um que estava encarando? Não, um estava encarando ao outro. Beleza, então esses são os 5 tipos. Voz ativa, pratica a ação. Voz passiva, que é dividida em 2, né, que sofre a ação, passiva analítica e passiva sintética. Voz recíproca, né, que é uma pessoa com a outra. E a voz reflexiva, que é a pessoa com ela mesma. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Então, cheiro e até a aula da próxima semana.